Graça e paz a vocês do meu canal. Bom, depois de muito tempo sem postar vídeo, estou de volta. Vamos gravar hoje uma série muito legal chamada Ícones da História da Igreja. Vamos contar um pouquinho sobre os primeiros pais da igreja, ok? Hoje, para começar a nossa série, vamos trazer para vocês um pouquinho sobre a história de Policarpo de Esmirna, ok? Quer saber quem foi Policarpo? Fica conosco. Depois da vinheta, estamos de volta. Solta a vinheta. Foi, tchau. Graça e paz a você que está chegando no meu canal pela primeira vez. Ainda não inscreveu? Inscreve no canal, dá o joinha, compartilha. Se gostar, beleza? Se não gostar, tranquilo também, tá bom? Pessoal, bom, hoje nós vamos estar iniciando uma série chamada Ícones da Igreja, certo? Nós vamos pegarmos aí já a transição da igreja primitiva para a igreja antiga, tá certo? E a igreja que vai ser formada praticamente aí entre o século I e o século IV, tá bom, pessoal? Então nós vamos estar trabalhando essa data. Bom, sabemos que a igreja do Senhor, quando começa a igreja primitiva, com os apóstolos, principalmente com as dinâmicas das primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, a igreja começa a ganhar uma curva, a igreja começa, a ganhar um formato. Porém, quando chega por volta do ano 85 em diante, principalmente com a morte do último apóstolo, que é João, certo? Que era o único apóstolo vivo do colegiado apostólico, ainda era João. Com a morte dele, então inicia-se uma nova fase, uma nova era da igreja, que nós conhecemos como a era patrística, ou os pais da igreja, certo? Que será uma grande e difícil etapa da igreja, pois nós estamos vivendo um grande tempo de perseguição, não é verdade? Ou seja, nós temos que lembrarmos que quem está governando o mundo nesse momento é o Império Romano. O Império Romano ele tem uma política centralizada dos imperadores. Ou seja, eles vão centralizar na pessoa do imperador todas as áreas, política, economia, enfim, a cultura, tudo, a religião também, eles vão centralizar. Então, a religião nesse momento começa a ser perseguida justamente porque não vão de conformidade com essa cultura de Roma, dessa política centralizada dos imperadores que querem ser adorados, os cristãos não vão ser adorados. Interessante que vai acontecer uma inversão de valor nesse momento, porque os cristãos vão ser chamados de ateus. Imagina aí. Então, os cristãos são chamados de ateus justamente porque eles vão cultivar uma fé monoteísta, apenas em um único Deus, tendo o Senhor Jesus como único e Senhor, e eles vão ser chamados ateus. Ok? Muito bem. Conta a história que nessa transição do apóstolo João, quem vai ganhar destaque entre vários irmãos será o nosso irmão Policarpo de Esmirna, certo? Por volta do século II, aí, século III em diante, ok? Conta-nos Tertuliano, que é um historiador, não vou dizer que é historiador da igreja, mas ele é historiador do século III, conta-nos que reza a tradição que realmente foi o apóstolo João, que passou praticamente a sua continuidade para Policarpo. Então, muita gente fala, há escritos acerca disso, não só Tertuliano, mas também um grande historiador chamado Eusébio de Cesareia, também vai confirmar essa informação. Quando ele escreve o seu livro História Eclesiástica, ele também irá confirmar que Policarpo foi discípulo direto de João, e assim ele recebe influência diretamente de João. Policarpo ele vai modificar, certo, a forma de se adorar, de se cultuar, ele vai dar continuidade realmente à política dos apóstolos, tá certo? Policarpo ele vai viver na cidade chamada Esmirna. Esmirna é uma daquelas 7 cidades do Apocalipse, lembrado? Pronto, vale a pena lembrar que Esmirna é a única das cidades que não vai passar por retaliação, tá certo? Quando é escrito as 7 cartas do Apocalipse. Disse que a influência de Policarpo nessa cidade vai contribuir de forma direta para que os cristãos dessa cidade tenham uma maturidade, tenham uma visão do reino, tenham uma visão do céu e sejam capacitados, preparados justamente para enfrentar as perseguições. Então Policarpo estava nessa cidade. Essa cidade ela se destaca porque nela havia
um grande templo dedicado, né, ao imperador, não sei se eu vou lembrar o nome dele agora, Tibério, ao imperador Tibério, e os cristãos eram perseguidos justamente por não cultuar a ideia, a imagem deste imperador. Policarpo vai se destacar. Policarpo passa toda a sua vida dedicada ao Senhor. Ele cuida da igreja de Esmina, ele vai escrever a igreja em Filipos, ele vai deixar um discípulo que vai também ter a sua participação dentro dessa série, que é chamado Irineu de Leão. Irineu de Leão, ele vai contar e vai trazer a sua experiência a partir do seu discipulado. Então, ele é um nome muito forte. Quando nós estudamos a história dos primeiros pais da igreja, Policarpo, ele deixa uma influência muito grande, deixa um legado muito grande e um exemplo de fé a ser seguido. Policarpo, ele é lembrado também justamente por Irineu, porque numa das suas cartas ele escreve, né, justamente compartilhando de um episódio que acontece quando o seu colega volta à prática do gnosticismo. Gnosticismo é uma mistura do cristianismo com a filosofia pagã da época. E ele escreve a esse seu amigo, informando e lembrando como eles tinham sido discipulados por Policarpo, que ele lembrasse dessa época. Então, Irineu vai trazer um relato muito forte sobre, no caso, o nosso amigo Policarpo de Esmina. Policarpo de Esmina ficou conhecido na história justamente pela sua firmeza quando chega na hora do seu martírio. Conta-nos a história que ele já estava cansado de fugir de cidade a cidade, de se esconder, né, dos soldados romanos, do Império. E diz a história que por volta do dia 23 de fevereiro do ano de 1055, ele resolve entregar-se. Ele entregou-se justamente porque ficou sabendo que na sua fuga os companheiros ficaram para trás, estavam sendo mortos, torturados, então ele resolve se entregar. E quando ele se entrega, acontece um fato interessante. Com a idade de 86 anos de idade, ele é preso, certo? Por Lúcio Estátios Quadratus. E o Lúcio tenta lubridiar ele, tenta, de uma certa forma, fazer a sua cabeça e tenta o convencer, o persuadir que ele possa negar a Cristo e adorar a figura do imperador. Certo? E aí fica conhecido dentro da história aquela ilustre frase do nosso velho irmão Policarpo. Ele diz: há 86 anos eu sirvo ao Senhor Jesus e Ele não me fez nunca mal algum, porque agora eu iria o negar. E não nega. E aí o Lúcio Estátios diz: se você não negar, nós vamos te conduzir até a fogueira. E aí ele vira diz a história que ele vira até o Lúcio e diz assim: Lúcio, as chamas dessa fogueira, elas só irão queimar por alguns instantes e depois irá se apagar. Porém, a chama da condenação eterna, essas chamas não deixarão de apagar nunca. Pode me conduzir à fogueira, porque eu irei tranquilamente. Então, ele vai ficar bem conhecido pela sua firmeza dentro do seu martírio, de não ter negado a fé, de não ter negado a Cristo, de ter ficado firme. Ele vai ser o encorajador de outros mártires, são conduzidos também à fogueira, são conduzidos às arenas, enfim, ele passa a ser um símbolo, um ícone, né, dos mártires que não negam a sua fé para poder agradar ao Senhor Jesus. Então, ele tanto traz, tanto nos narra, e que com tanta firmeza nos deixou um legado maravilhoso, um legado que podemos ser visto, ser lido. Muitos filmes já o retrataram ele. Enfim, então está aí, irmãos. Policarpo de Esmirna é um dos grandes ícones da igreja, em que durante o seu martírio ele vai passar firme, sem negar a sua fé. E um fato interessante é que quando trouxeram ele para o circo, né, para o meio daquela arena, disse que os pagãos começaram a gritar, disseram: está aí o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, aquele que tem destruído os nossos deuses. Que coisa linda, né? E diz: abaixo os ateus. Ele levanta, olha para a multidão e diz: abaixo os ateus.
mas a nossa fé nunca será abatida. Que Deus abençoe a você que esteve conosco. Esse é apenas um pequeno resumo para esse formato do nosso canal, tá certo? Então, se alguém quiser saber mais acerca de Policarpo, manda aí a mensagem, tá certo? Deixa nos comentários, nós estaremos aí com o maior carinho respondendo a vocês. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você gostou, deixa o seu like. Vamos fazer crescer esse canal. Que Deus te abençoe. Fica na paz. E é isso daí, ok? Deus abençoe. Não nega a sua fé. Vamos para frente.